Márcio Monson, ele que é fundador e CEO da Select, a empresa de tecnologia para recrutamento e seleção. Então, muito obrigado, Márcio, por ter aceito o convite para participar aqui do nosso telejornal, do Câmara Notícia da TV Câmara Campinas. E esta relação entre empregado e empregador está mudando? Seja bem-vindo e boa tarde. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde. Que coisa diferente de noticiarmos. As pessoas estão pedindo demissão. Geralmente as notícias vão no sentido de que temos uma grande massa de desempregados buscando por oportunidades. Então nós vemos que realmente a pandemia, até certo modo, mudou um pouco o eixo do nosso planeta e as pessoas estão repensando seus valores, seu propósito de vida, a sua carreira e, por que não, a sua relação com a família, seus entes queridos. Então muita coisa mudou, temos muito a que refletir sobre esse movimento, não é mesmo? Exatamente. Então essa é uma mudança que está acontecendo e nós vamos saber já já o porquê. A gente pode dizer que é um fenômeno global, começou em algum país e aí neste mundo globalizado ele foi se espalhando, porque eu citei aqui dois extremos, citei os Estados Unidos, citei a China que está bem distante, mas com acontecimentos que estão parecidos. É um fenômeno global, a gente pode incorporar outros países também nesta mudança de pedir aí, demissão, mesmo sem ter um outro emprego em vista? No início deste movimento, conhecido como The Great Resignation, pois que justamente começou nos Estados Unidos, muitos analistas interpretavam que o cenário americano, obviamente, uma taxa de desemprego entre 13% e 4%, os americanos recebendo um cheque em casa com o auxílio do governo americano, pensávamos que o cenário seria diferente, mas não, ele se disseminou para o mundo todo e nós vemos muitos países com o mesmo perfil. Claro que nós não podemos generalizar, né? Não temos respostas simples para problemas complexos. Então, a gente tem que destacar que isso é um movimento que acontece em pessoas que têm um maior nível de escolaridade, trabalhadores da zona urbana e também mais focado nos jovens. Então, só para contextualizar que sim, é um movimento que começou a se disseminar pelo mundo, começou nos Estados Unidos, mas ele está ainda muito nichado, digamos assim, em um perfil profissional específico. Sobre os motivos, então, porque quem está nos acompanhando deve ficar curioso, né? Por que será que milhões de pessoas estão pedindo demissão sem ter um outro emprego? Traduzindo para o português, este termo que você falou em inglês, chamado de grande renúncia. No Brasil, nós podemos dizer que milhões de pessoas estão optando por mais qualidade de vida do que permanecer em um emprego que não estava agradando, Márcio? Perfeito, é uma grande questão. A que as pessoas estão renunciando? É muito interessante. Historicamente, nós já sabemos que as pessoas pedem demissão mais dos seus chefes do que de suas empresas. Então, nós sabemos que esse é um movimento que continua muito forte. Outra questão é realmente a oportunidade que a pandemia trouxe de nós repensarmos o nosso formato do trabalho. Não somente em questão de horas trabalhadas, mas sim produtividade, não somente no local onde eu estou pessoalmente, presencialmente, mas sim o que eu estou realizando de atividade. Então, a pandemia mostrou novos formatos, as pessoas viram que poderiam ter um equilíbrio mais saudável entre a vida pessoal e a vida profissional, o que é uma tendência das novas gerações, inclusive, já priorizarem isso, e conseguiram ver que não necessariamente isso implicaria em uma redução salarial. Até pelo contrário, as pessoas estão pedindo demissão justamente para irem para empresas que estão pagando mais e oferecendo oportunidades de trabalho mais flexíveis, melhores benefícios e também um salário melhor. Na sua visão, então, essa ruptura do empregado com a empresa tem a ver, então, com este período que nós estamos vivendo da pandemia, porque o medo do vírus, milhares de pessoas morrendo, infelizmente chegamos na casa de 680 mil pessoas. E aí, principalmente no início, lá para 2020, nós ficamos mais tempo em casa, as empresas foram se adaptando com o home office ou com o trabalho híbrido, as pessoas pararam de perder tempo no trânsito, por exemplo. Você imagina que estas situações abriram os olhos das pessoas de que é importante cuidar da saúde mental e se estava ruim, é preciso mudar, é preciso fazer alguma coisa diferente? Eu penso que todos concordamos que no dia a dia nós temos uma rotina muito agitada. Nós temos uma rotina, ainda mais aquelas pessoas que têm filhos, por exemplo, eu tenho 3 filhos.
Então, nós temos uma rotina altamente agitada, uma empresa para gerir, e nós, muitas vezes, não temos um tempo de reflexão um pouco mais profundo. Grandes crises, pessoais, familiares ou globais, nos forçam a refletir sobre aspectos que no dia a dia, nessa correria, né, do dia a dia, nós não temos essa oportunidade. Então, vamos pensar na pandemia. O primeiro ponto da pandemia é que as pessoas que não estavam gostando do seu emprego, que mensalmente nós temos taxas de pedido de demissão, são naturais. Nós tivemos agora um aumento atípico, mas normalmente todos pedem demissão. Se eu estou no meio de uma crise mundial, eu seguro o meu pedido de demissão. Eu não sei o que pode acontecer, a dificuldade financeira. Então, temos o primeiro ponto, que as pessoas muitas vezes, né, esperaram passar a pandemia para demonstrar insatisfação. E outro ponto é que nós fomos defrontados com a finitude, com a morte. É talvez a principal certeza da nossa vida, que todos vamos morrer. Mas quando você está cercado de casos diários de mortes muito acima da média, nós somos confrontados com a finitude. Puxa vida, e se acontecer comigo? E aí nós começamos a colocar na balança aquilo que realmente importa em nossa vida. Então, quando passa tudo isso, a pessoa olha para a empresa e tem uma liderança tóxica, um clima muito ruim na empresa, uma cultura só focada em resultados e não se voltando para as pessoas. Isso tudo as pessoas começam a repensar e não faz mais sentido. Seus valores até muitas vezes mudaram. E aí as pessoas naturalmente começaram a abrir os olhos a outras oportunidades e viram que pelo reaquecimento do mercado, começaram a ter oportunidades e as pessoas naturalmente começaram a fazer novas escolhas. No Brasil, as pessoas que estão abdicando do emprego, fazendo essas novas escolhas que você citou, essas vagas, elas exigem uma qualificação profissional com características difíceis de serem encontradas? Esse é um ponto interessante, porque, como nós falamos, não podemos generalizar. Esse perfil da grande resignação, da grande renúncia, ela está realmente indo mais no sentido de funções mais qualificadas, principalmente ligados a áreas que tiveram grande demanda durante a pandemia. Por exemplo, a área de tecnologia, desenvolvimento de software, marketing digital, a área de vendas, inside sales. Então, nós temos áreas com maior demanda e nós vemos que a qualificação dos profissionais teve que ser aprimorada. Aquela pessoa que naturalmente está um pouco mais acomodada precisa se mexer, buscar sua qualificação profissional, pois que as oportunidades estão aí. Basta que nós possamos realmente ter essa proatividade. Você citou o setor de tecnologia. O que nós estamos comentando é algo específico ou em geral existem outras áreas também que as pessoas estão pedindo demissão e às vezes até mudando de área? Sim, nós temos um movimento geral em muitas áreas, mas algumas delas é mais crítico. Então, o setor de tecnologia da informação é um setor que já vinha antes da pandemia com uma grande demanda, as faculdades não dão conta de colocar no mercado profissionais qualificados e nós tivemos, após a pandemia, uma aceleração da transformação digital dos negócios. E aí a demanda por esse tipo de profissional aumentou e hoje nós temos um cenário muito, muito complicado, inclusive instituições buscando a formação desses profissionais, contratando pessoas com menos experiência ou até sem nenhuma experiência e treinando dentro da própria empresa devido à grande carência. Então, nós não temos realmente isso geral, específico de algumas áreas, mas essa renúncia aconteceu em diversas áreas, as pessoas estão realmente experimentando uma nova relação com o trabalho. Antes nós tínhamos aquele cenário, a pessoa entra na empresa, eu tiro o chapéu de pessoa física, de pai, de mãe, de filho, e coloco o chapéu de profissional. E as empresas pediam para as pessoas dividirem, né, esses papéis. E nós somos seres indissociáveis, nós somos seres únicos e holísticos. Então, realmente, as empresas agora estão reconhecendo isso e se voltando um pouco mais para a qualidade de vida nas organizações. Sobre as empresas, então, que você citou, você é um CEO, fundador de uma empresa. É um sinal de alerta esse movimento global? É preciso ficar mais atento se o funcionário está satisfeito, se ele está conseguindo render aquilo que se espera. Quando você tem uma empresa, tem muitos funcionários e enxerga que milhões estão pedindo demissão, como que você reage? Como que os CEOs de outras empresas eles estão enxergando este movimento? Perfeito, Gabriel. É isso mesmo. As empresas estão começando um movimento muito bom. Nós avaliamos com algo muito positivo, que é valorizar o fator humano. Olha que beleza essa oportunidade. Nós valorizarmos as pessoas,
de nós começarmos a olhar para seres que são seres integrais, que necessitam realmente ter um respeito às suas individualidades, à diversidade, que nós possamos investir na capacitação da nossa equipe, na qualidade de vida. Então, nós vemos um movimento muito bom começando e uma iniciativa das empresas. E nós vemos realmente que isso é um movimento natural. Muitas vezes é a iniciativa privada que puxa grandes mudanças na sociedade. E isso pode estar começando um movimento muito saudável, sendo acelerado pela situação em que vivemos, em que, na medida que as empresas percebem que os colaboradores qualificados, os grandes talentos, estão optando por aquelas que valorizam e têm ambientes saudáveis, culturas fortes, que valorizam as pessoas verdadeiramente, e não somente no discurso, né? Aí sim, nós veremos uma mudança muito profunda no mercado de trabalho. Agora, Márcia, a gente falou sobre essa ruptura que está acontecendo por conta da pandemia, por conta deste período que nós estamos vivendo. Mas você entende que essa pode ser também uma característica dessa geração que está com 20 até 30 anos? Porque eu tenho feito algumas entrevistas aqui no Câmara Notícia e algumas pessoas falaram sobre essa mudança, porque no passado era muito comum a pessoa ficar 30, 40 anos numa mesma empresa, porque o objetivo era comprar a casa própria, era ter o carro, era ter a estabilidade, família. E hoje em dia há uma mudança, a pessoa ela quer viajar mais, ela quer ter mais qualidade de vida, ela quer ter uma flexibilidade. É uma característica dessa geração também, que tem 20, 30 anos. Olha, se não tem espaço aqui para minha saúde mental, se aqui no meu trabalho não está saudável, eu vou buscar uma outra oportunidade. É uma característica dessa geração ou você acha que é por conta da pandemia, de tudo que nós vivemos e por isso que não importa a geração, a pessoa está buscando mais essa saúde mental? Sem dúvida, sem dúvida. A relação dessa nova geração com o trabalho é totalmente diferente da nossa relação, né? Então, eles veem um senso de propósito muito mais profundos e nativo deles, aflora naturalmente do jovem. Nós vemos também uma preferência pelo ser do que pelo ter. As pessoas hoje estão optando pela experiência. Eu prefiro viajar do que ter um apartamento. Eu prefiro chamar um Uber do que ter um carro parado na garagem, que eu uso muito pouco durante a semana. Então, essa nova forma de se relacionar com a materialidade, com as coisas, com a posse, está mudando, preferência pelas relações. É uma geração que tem uma relação com o trabalho muito focado no aprendizado. Buscam realmente estar lifelong learning, né? É a aprendizagem contínua ao longo da vida. O efeito colateral é que nós temos uma instabilidade. Muitas vezes o jovem traz isso também com um lado negativo, que é a ansiedade. Ele não dá tempo ao tempo, nós falamos, né? Aquela curva de aprendizagem, eu ganhar experiência naquele negócio, que eu posso conhecer as pessoas e começar a performar mais. Muitas vezes, por essa ansiedade da geração, eles realmente ficam saindo mais rapidamente das empresas. Mas nós vemos como um movimento muito positivo também, que eu acho que toda a sociedade ganha, e mesmo as gerações mais antigas também ganham em aprendizagem com a nova geração. Essa troca de gerações é muito saudável, sabe? Sobre esta relação entre gerações, você vê um possível conflito do chefe que é de uma outra geração com essa pessoa mais jovem, às vezes até mesmo dentro de casa, né, com pais, com familiares, mas tem 25 anos, já tem 3, 4 empregos, tal. Essa é uma preocupação? Isso vai acontecer? É normal? É comum? Quando nós falamos em diversidade nas empresas, Gabriel, muitas pessoas pensam somente em raça, em gênero, identidade de gênero, mas nós temos uma muito importante, que é a diversidade etária. De um lado, nós temos o etarismo, que é o preconceito contra profissionais de maior idade. Do outro lado, nós temos o preconceito com o jovem, que não tem experiência e tem dificuldade de entrar no mercado de trabalho. Então, esse encontro de gerações é muito saudável, muito saudável. Isso dá a oportunidade das empresas pensarem fora da caixa, terem mais criatividade em seus projetos, mais dinamismo. E realmente nós vemos cada geração com sua colaboração. O jovem com esse dinamismo, sendo nativo digital, trazendo novidades, ideias, a energia do jovem e a sabedoria de quem tem mais experiência, já teve muita vivência. O feeling é muito valorizado hoje em dia, né? Antigamente caía num campo místico, mas hoje nós temos, né, a percepção de que muitas decisões vêm pelo feeling realmente, que é a soma de todas as nossas bagagens e experiências. Então, quando nós fazemos esse encontro
no sentido positivo, exercitando a tolerância, a empatia entre as gerações, o resultado para os negócios e para as pessoas é muito positivo. Em um futuro próximo, passando a pandemia, você entende que esse fenômeno veio para ficar, esse desejo dos trabalhadores, ou pode ser que retorne ao que era antes? Perfeito. Eu acredito pessoalmente que a tendência da humanidade é sempre evoluir, em que pese muitas vezes as notícias que nos chegam nos desanimam, né, em relação às guerras, à intolerância, mas eu tenho essa esperança que tudo que é bom tende a ficar e prevalecer. Então nós temos um caminho de evolução. Claro que logo após a pandemia, muitos achavam que seria um outro extremo. Não, agora tudo será online. E também não é bem assim. Nós sabemos a importância da interação olho no olho, estarmos juntos, trocando ideias. A comunicação ela se dá muito pela expressão, não somente pelo que nós falamos, mas como nós falamos. E isso é muito melhor expresso quando estou numa reunião presencial, com uma dinâmica com as pessoas. Então, nós vemos que o híbrido é um modelo que veio para ficar, em que as empresas vão encontrar esse ponto de equilíbrio. Quantas vezes por semana eu vou na empresa, quem vem sempre físico, quem vem está sempre online, mas encontrar um modelo que funcione para cada tipo de negócio. Não podemos generalizar, mas que as coisas mudaram, estão mudando para melhor, isso é certo. 1h mais 31, estou conversando ao vivo aqui com o Márcio Monson sobre as pessoas que estão abdicando deste emprego quando a condição não está adequada. Quero agradecer todas as participações da Juliana Folman, da Jaqueline Tiburcio, da Tainá Vitória, todo mundo elogiando aqui o tema. Ô Márcio, para quem está desempregado, está nos acompanhando, pode se aproveitar desse movimento e, além de conseguir uma atividade, alcançar, por exemplo, bônus, benefícios e até salários maiores? Sem dúvida, sem dúvida. Nós vemos tudo isso como uma janela de oportunidade. Olha que beleza, nós repensarmos o modelo de empregabilidade, o modelo das empresas se relacionarem com seus colaboradores. Então, nós vemos sim que tem uma grande oportunidade no mercado. Nós sempre destacamos a importância das soft skills, que são aquelas competências comportamentais. A competência técnica, a maioria das empresas hoje está disposta a contratar a pessoa, Gabriel, e desenvolver. Eu vou pagar o curso para você, vou te colocar ao lado de um profissional mais sênior para que você se desenvolva, mas a soft skill, essa é aquela que nós buscamos, que realmente é o fit cultural, que os seus valores, aquilo que você tem como propósito de vida, tem uma compatibilidade com os valores da empresa. Isso é muito difícil hoje. Então, nós devemos sempre dar aquela dica para que as pessoas, em termos de hard skills, competências técnicas, busquem a internet, temos cursos gratuitos na internet, em diversas faculdades, em diversas empresas de ensino à distância. E nas soft skills, vamos buscar o desenvolvimento comportamental, pessoal, resiliência, a inteligência emocional, porque independente da área que queremos trabalhar, essas competências são aquelas que vão fazer um grande diferencial, seja para nós nos recolocarmos ou para crescermos no nosso trabalho. Ô Márcio, é um momento então de transição para todo mundo, para as pessoas que estão querendo a saúde mental, em busca de um emprego melhor, e as empresas para que não tenham esse ônus se adequarem no melhor perfil de candidato. Sem dúvida, é uma transição, é uma reacomodação do mercado com a sacudida que nós tivemos, e nós pensamos que fazendo a extração daquilo de bom que fica de aprendizagem e conseguindo realmente tirar o aprendizado necessário tanto na pessoa física quanto das organizações e começarmos a olhar um casamento mais equilibrado entre a tecnologia e entre o fator humano, isso nós teremos, no final disso tudo, uma sociedade muito mais plena e muito mais colaborativa, e que nós acreditamos que o futuro ele é muito promissor nas relações de trabalho. Márcio Monson, fundador e CEO da Select, a empresa de tecnologia para recrutamento e seleção. Muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo aqui com o Câmara Notícia. Todas as informações de grande valia para o nosso telespectador sobre este novo movimento, né? Porque chama muito a atenção, milhões de pessoas em todo o mundo pedindo demissão. Já fica o convite aqui para uma próxima oportunidade e fica aberto aí para suas considerações finais. Estamos à disposição, uma grande alegria, uma boa tarde para todos os espectadores, e realmente o que nós desejamos é que nós possamos, aos poucos, ir criando um ambiente de trabalho em que as pessoas possam ver o trabalho
como algo que me faz crescer e evoluir como ser humano, e não somente um fardo que eu tenho que ter para poder pagar as contas no final do mês. É nisso que nós acreditamos e vamos em frente. Muito obrigado. Combinado.